Olá, seja bem-vindo ao canal de Cálculo 3 na web. Meu nome é Alessandro Sampaio, tenho 28 anos, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação aqui da UF de Rio das Ostras e hoje vim resolver um exercício de Cálculo 3 proposto pela professora Ana Isabel. Para a resolução desse exercício, é fundamental que você saiba o teorema do confronto e as funções limitadas. Caso você tenha alguma dúvida sobre esses conteúdos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo uns links úteis para você poder ter acesso a esse conteúdo. Então não deixe de acessar os links que estão aqui embaixo, porque alguns passos vão ser necessários que vocês tenham esse conhecimento. Vamos demonstrar que para a função f, onde o limite de x e y tende a 0,0, existe da função x ao cubo mais y ao cubo sobre x² mais y². Para provar que um determinado limite existe, nós temos que atacar a função de diversas formas. Lá no cálculo 1, nós sempre fazemos a direita e a esquerda de um determinado valor para saber se esses valores existem e são iguais para a gente provar a continuidade, né? No caso, se esse limite existe. Aqui, como nós vamos trabalhar com duas variáveis, nós também podemos tentar fazer por esse caminho. Provar para uma variável, depois para outra, tentar caminhos diferentes para ver se a gente consegue chegar no mesmo valor. Então, vou manipular essa função para ver se a gente consegue chegar no valor que nós desejamos, que é o zero. Para essa primeira tentativa, nós vamos fazer quando o limite de x tende a zero e y é zero, da função x³ mais y³ sobre x² mais y². Reescrevendo esse limite, nós teremos que o limite quando x tende a zero dessa função e y é igual a zero, nós teremos x³ sobre x². Nós podemos agora simplificar esse limite. Nós teremos o limite quando x tende a zero de x. Resolvendo esse limite, nós teremos que o limite de uma função constante zero é o próprio zero. Então, por esse caminho, nós chegamos que o limite dessa função é realmente zero. Isso significa que ele existe? A gente ainda não pode afirmar, então vamos testar para mais um caminho. Agora eu vou fazer quando o limite de x igual a zero e y tendendo a zero da função x³ mais y³ sobre x² mais y². Reescrevendo esse limite, nós teremos que o limite, quando x é igual a zero e y tende a zero, de y³ sobre y². Simplificando, nós teremos que o limite, quando x é igual a zero e y tende a zero, de y. Resolvendo esse limite, nós teremos que o limite de uma função constante zero é o próprio zero. Por dois caminhos nós chegamos no mesmo resultado. Posso afirmar que esse limite existe? Ainda não. Vou tentar por mais um caminho para ver se a gente também consegue chegar no valor zero. No caso, eu vou fazer o limite quando x é igual a y e x tende a zero da função x³ mais y³ sobre x² mais y². Reescrevendo esse limite, nós teremos que o limite, quando x é igual a y e x tende a zero, de x³ mais x³ sobre x² mais x². Nós teremos que o limite, quando x é igual a y e x tende a zero, de 2x³ sobre 2x². Simplificando esse limite, nós teremos que o limite, quando x é igual a y e x tende a zero, de x. Substituindo, nós teremos que o limite da função constante zero é o próprio zero. Mais uma vez, nós achamos o mesmo valor, que é o zero. Isso ainda não prova que esse limite existe. No caso, como esse enunciado garante que esse limite existe, nós sabemos que ele existe, por mais que eu faça diversos caminhos, a gente sempre vai encontrar o mesmo resultado, que vai ser o zero.
Se por acaso você tiver algum exercício que não fala sobre a existência desse limite, bastava você tentar por esses caminhos e se um desses resultados dessem números diferentes, você já poderia afirmar que esse limite não existe. No caso, como todos aqui estão dando o mesmo valor, nós vamos ter que atacar essa função de uma outra forma. Para isso, como eu disse no início dessa videoaula, que é importante que você saiba o teorema do confronto, pois vai ser através dela que nós vamos provar que o limite desta função no ponto 00 existe. Mas para relembrar o teorema do confronto, nós teremos que, dado uma função f de x, que seja menor ou igual que uma função g de x, menor ou igual a uma h de x, e esses limites existirem e forem iguais, tanto da f de x quanto da h de x, o limite da nossa g de x também vai dar o mesmo resultado que a f de x e a h de x. Devido às respostas de todos os caminhos que nós tendemos a fazer foi zero, eu vou assumir que a nossa f de x vai ser a função constante zero. Então, limite de x e y, quando tende a 0, de zero, vai ser menor ou igual que a nossa g de x. No caso, eu vou assumir que a nossa g de x é a função dada no enunciado da questão. Limite de x e y, quando tende a 0, de x ao cubo mais y ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado. Para provar que esse limite existe, nós vamos ter que manipular a nossa g de x para encontrar uma função que seja maior ou igual que ela, pois assim o limite da função constante sendo zero e a nossa h de x sendo zero, nós vamos conseguir provar que esse limite da função de x e y quando tende a 0, também é zero. Agora eu vou manipular essa função que eu adotei como se fosse a nossa g de x para encontrar uma função que seja a nossa h de x, que seja maior ou igual a ela. No caso, eu vou aplicar o módulo deste limite. Nós teremos o limite de x e y tendendo a 0, no módulo de x ao cubo mais y ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado. Como x quadrado e y quadrado são sempre positivos, nós podemos aplicar a parte do módulo só aonde nós temos x ao cubo mais y ao cubo. Reescrevendo, nós teremos que o limite de x e y, quando tende a 0, do módulo de x ao cubo mais y ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado. Chegando nessa parte, nós ainda conseguiremos manipular mais um pouco essa função. Se você lembrar lá de desigualdade triangular, onde nós temos que o módulo de A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Como nós queremos uma função que seja maior ou igual a essa, para a gente poder provar o limite, nós vamos reescrever esse limite aplicando esse conceito. Então, nós teremos que o limite de x e y quando tende a 0, de módulo de x ao cubo mais y ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado vai ser menor ou igual que o limite de x e y quando tende a 0, de módulo de x ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado mais o limite de y ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado quando x e y tende a 0. Então, nós conseguimos organizar as nossas três funções que nós vamos precisar. No caso, nós temos
o limite da nossa f de x, que nós já temos, que é zero. Nós temos a nossa g de x, que ainda não provamos esse limite. E manipulando a nossa g de x, nós encontramos a nossa h de x. E é nela que nós vamos provar que esse limite existe para poder dizer que o nosso limite da g de x também existe e é zero. Então, só para nós lembrarmos, nós temos que a nossa f de x, né, estou assumindo que é o limite da função constante é zero, é igual a zero. Nós queremos saber se o limite da nossa g de x é zero. Nós encontramos uma h de x, né, que foi a manipulação da nossa g de x, que ainda não sabemos o resultado desse limite. Então eu vou fazer o limite para essa parcela e o limite dessa parcela, para ver se também nós conseguimos chegar no mesmo resultado, que é zero. Nós temos o limite de x e y, quando tende a 0, 0, de módulo de x ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Reescrevendo essa função, nós teremos que o limite, quando x e y tende a 0, de módulo de x, que multiplica x ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Nós podemos perceber o produto de um módulo por uma função limitada. Então, por essa função ser limitada, nós sabemos que x ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou assumir que esse x ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, reescrevendo esse limite, nós teremos que o limite de x e y, quando tende a 0, 0, de módulo de x vezes x quadrado mais y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que módulo de x vezes x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Simplificando, nós podemos cortar esse com esse e nós teremos o limite de x e y, quando tende a 0, 0, de módulo de x. Substituindo, nós teremos que o módulo de 0 é o próprio zero. Então, nós encontramos a primeira parte do limite, que dá zero. Agora, nós vamos fazer o limite de x e y tendendo a zero de módulo de y ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado. Para esse limite existir, a soma desses limites também tem que dar zero. Limite de x e y, quando tende a 0, 0, de módulo de y ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado. Reescrevendo esse limite, nós teremos que limite de x e y, quando tende a 0, 0, de módulo de y vezes y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Mais uma vez, chegamos no produto de um módulo por uma função limitada. Aqui no caso, nós temos que é y quadrado. Então, lembrando, y quadrado é menor ou igual que y quadrado mais x ao quadrado. Então, eu vou assumir que esse y quadrado é y quadrado mais x ao quadrado. Então, esse limite vai ser maior ou igual que
de x e y, quando tende a 0, 0, módulo de y vezes y² mais x² sobre x² mais y². Simplificando, nós podemos cortar esse com esse. Nós teremos limite de x e y, quando tende a 0, 0, de módulo de y. Substituindo, nós teremos o limite do módulo de 0, que é o próprio zero. Mais uma vez, nós encontramos o zero. Então, a nossa h de x, que é uma soma de dois limites, onde o limite de x ao cubo sobre x² mais y² é igual a zero, e o nosso limite de y ao cubo sobre x² mais y² também é zero. Então, a soma deles dois é igual a zero. Como o limite da nossa função f de x é zero e o limite da nossa h de x também é zero, podemos afirmar que o limite da nossa g de x existe e também é zero. Por isso, nós provamos que essa função existe e é contínua em 0, 0. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe esse canal e, claro, não deixe de comentar aqui as suas dúvidas e sugestões para que esse canal cresça. Vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos referente a esse projeto que está sendo executado de resolução de exercícios de cálculo 3 para que vocês também tenham acesso. Então, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui.